Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone Whats 14 3208 0003. Primo Corretora de Seguros e Gruta Arquitetos. WhatsApp 14 99675 5726. Economia 360. Reinaldo Caféu, descomplicando a economia. Informações, mercado financeiro, agronegócios, finanças pessoais, tudo sobre economia. Com análises e comentários em linguagem simples e descomplicada. Economia 360. Apresentação, economista Reinaldo Caféu. E o Brasil entra agora num novo período eleitoral. Estamos a um pouco mais de um ano das eleições presidenciais. E como em todos os momentos de definição política, o ambiente de negócios sofre o inevitável impacto. A incerteza, combustível do risco, tende a crescer na medida em que discursos populistas e promessas sem lastro econômico são lançados para conquistar votos sem medir as consequências sobre a confiança dos agentes econômicos. Empresários, investidores e trabalhadores sabem que a estabilidade política e responsabilidade fiscal são ativos tão valiosos quanto qualquer recurso natural. No entanto, em anos eleitorais, proliferam propostas que ignoram as restrições orçamentárias, sugerem mudanças bruscas em regras do jogo e alimentam expectativas irreais. O resultado imediato é a retração de investimentos, a postergação de projetos e a alta volatilidade no mercado financeiro. É preciso que os agentes econômicos mantenham prudência e espírito crítico. Decisões estratégicas não devem se pautar apenas pela emoção do momento, mas pela análise fria dos riscos e pela avaliação da viabilidade das políticas anunciadas. Mais do que nunca, cabe acompanhar de perto as sinalizações de cada candidatura e separar a retórica de palanque daquilo que pode efetivamente ser implementado. A história recente ensina que aventuras econômicas tomadas sob pressão eleitoral cobram caro da sociedade. O país não pode se dar ao luxo de comprometer conquistas que sejam obtidas por promessas inviáveis. O ambiente eleitoral exige vigilância redobrada e senso de responsabilidade, tanto por parte dos formuladores de políticas quanto daqueles que empreendem, investem e produzem. Se o futuro depende das escolhas do presente, que cada agente econômico atue com cautela, consciência e rigor analítico. Em meio ao barulho da disputa eleitoral, a defesa do equilíbrio fiscal, da segurança jurídica e da previsibilidade deve permanecer como guia fundamental. Eu sou o economista Reinaldo Caféu, seja muito bem-vindo à edição 34 do Economia 360. O Economia 360 tem o patrocínio de Serve Todos Supermercados, de Pascoaloto Serviços Financeiros e da Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. O Economia 360 tem ainda o apoio da Ótica Diniz para fazer você feliz, Primo Corretora de Seguros, Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru e região. Quer planejamento tributário, impacto da reforma tributária? 3208-0003, 3208-0003. E é parceiro do Economia 360, o Novo Termas de Piratininga. Os trabalhos técnicos são de Leandro Zacarim, a coordenação das redes sociais de Gustavo Cândido e registrando as participações da nossa audiência de Marcos Caféu. Um detalhe, hoje, dia 13, estamos com o programa gravado, então não teremos a interação, voltamos ao vivo no próximo dia 20. Mas esse programa aqui é um programa inédito. Fique conosco porque tem muita coisa interessante para você. Por sinal, vou trazer agora os destaques dessa edição.
Riscos e oportunidades de investir em imóveis. PIB brasileiro retrai no segundo trimestre. Vai viajar no fim do ano? Comece a planejar agora. Quais são os instrumentos de política macroeconômica e como funciona na prática a política fiscal? Projeções do desempenho do agro brasileiro até dezembro. O agronegócio brasileiro cada vez mais se utiliza da inteligência artificial. Como funciona o mercado do dólar e o que é o dólar comercial e o dólar turismo? Na agenda econômica da próxima semana, destaque para o IGP-10. E para a entrevista do dia, eu recebo o conselheiro e também o especialista em governança e consultor empresarial, Carlos Moreira. Muito bem-vindo à Economia 360. Você sabe, né, que o nosso conteúdo está sempre disponível para você no YouTube. É só você acessar ali o YouTube Reinaldo Café o Economista ou da 96 FM Bauru. Esse conteúdo fica disponível para você. Aproveite também e faça assinatura dos canais. Mas eu quero começar então a Economia 360 trazendo para você a informação da Pascoaloto. Por quê? Porque a educação financeira ela é importante e você sabe, porque você me acompanha, você sabe disso. E ela começa com uma escolha muito simples. Claro que eu estou falando de negociar suas dívidas. E tem como você fazer isso sem sair da sua casa com o Pagou Fácil. Você entra no site, consulta o seu CPF e fecha seu acordo em condições que cabem no teu bolso, do seu jeito e no seu tempo. Pegou o celular, negociou, resolveu. Pronto. Acesse agora aí, ó. pagoufácil.com.br, pagoufácil.com.br para quitar suas dívidas e ficar tranquilo e tranquila sempre. Pascoaloto Serviços Financeiros. Bom, e saiu o resultado do Produto Interno Bruto, nós tivemos há praticamente 10 dias esse resultado e chamou atenção, porque agora o dado é oficial do IBGE, a gente vinha trazendo aqui a prévia do PIB, que era o Banco Central que calculava, e quem acompanha o Economia 360, o Planeta Economia também, eu sempre trazia esse alerta, olha, tudo indica que o segundo trimestre, o nível de atividade econômica vai ser menor do que o primeiro trimestre. Não deu outra. Enquanto no primeiro trimestre nós crescemos 1,4% em relação ao último trimestre de 2024, nesse segundo trimestre crescemos só 0,4%. Em termos de valor, nós geramos num trimestre, entre abril, maio e junho, 3 trilhões e 200 bilhões de reais. 3 trilhões e 200 bilhões de reais. Se isso se repetisse, nós estamos falando aí de um PIB de quase 13 trilhões de reais. Mas não vai ser isso que vai acontecer, porque nós tivemos um primeiro trimestre maior, um segundo trimestre um pouco menor, e tudo aponta que o terceiro e quarto trimestres vão ser mais comportados. Nós sempre analisamos a questão do PIB por duas óticas. Uma delas é pelo lado da oferta. E nesse caso, são totalizados os setores da economia. Pega ali o valor de venda de cada empresa por setor. Então nós temos o setor primário, representando aí de 6% a 7% do PIB, o setor secundário, representado pela indústria, o primário pela agropecuária. Nesse caso nós estamos falando aí de algo próximo a 20% do PIB, e o restante, que pode ser entre 65% a 70% do PIB, vem do setor terciário, que tem serviços e o comércio. É importante destacar que a agropecuária não é a mesma coisa que agronegócio. A agropecuária é só o setor primário. O agronegócio ele transita por todos os setores. Então você tem a agropecuária, a agroindústria e o agroserviços. Neste caso, pela ótica da oferta, nós tivemos o setor de serviços sendo o que teve melhor desempenho, e ele tem mais significado no PIB. Ele veio com uma alta de 0,6%. A indústria cresceu 0,5%, enquanto a agropecuária, nesse segundo trimestre, encolheu 0,1%. Mas eu posso também analisar o PIB pela ótica da demanda, e nesse caso o resultado é o mesmo. E aí você tem o PIB sendo o resultado da somatória do consumo das famílias, dos gastos do governo,
dos investimentos, das exportações, menos as importações. Essa equação é uma matriz macroeconômica pelo lado da demanda. Neste caso, o consumo da família chega a bater quase 70% do PIB. E foi ele que puxou o 0,4% do segundo trimestre. O consumo das famílias cresceu naquele trimestre 0,5%. O governo consumiu menos, uma queda de 0,6%. Os investimentos chamam a atenção e recuaram 2,2%. As exportações acabaram subindo 0,7% e as importações caíram 2,9%, que chegou nesse resultado, na média ponderada, de 0,4%. Por que eu chamo a atenção sobre os investimentos eles terem recuado? No primeiro trimestre eles subiram. Quando você tem uma queda no investimento, que a gente chama tecnicamente de formação bruta de capital, quer dizer que as empresas não estão comprando maquinário, a gente chama também de CAPEX. Conclusão, por não estar repondo o seu maquinário, é uma demonstração que tem menor confiança na economia. E o que pode acontecer ali na frente? Faltar recursos para gerar mais emprego. Por sinal, quem acompanha também outras estatísticas, viu que o último dado disponível do mês de julho da geração formal de emprego no Brasil veio com 32% a menos do que o mesmo período do ano passado. Ainda veio positivo, mas uma queda em relação a julho do ano passado de 32%. Então, há uma confirmação de que há um engessamento na economia. Vocês estão acompanhando que a inflação ainda não chegou na meta, consequentemente o Banco Central tem mantido a taxa de juros num patamar extremamente alto, praticamente 10 pontos percentuais acima da inflação, e isso tem tirado o apetite do meio empresarial, consequentemente segurando os seus investimentos. E o PIB do segundo trimestre traz essa informação. O investimento caiu 2,2%. Então preocupa no curto prazo, mas preocupa também no médio e no longo prazo. Por quê? Uma queda no investimento agora, como eu coloquei, menor investimento ali na frente. Vamos ficar atentos a outros sinais da economia para ver se nós estamos andando de lado, se nós vamos patinar. De qualquer maneira, esse ano, com tudo, apesar dos desafios, provavelmente a nossa economia cresça entre 2% e 2,2%, mas o ano que vem, a projeção, num ano de eleição, se não tiver nenhuma lambança na economia, é de um crescimento ainda mais menor do que 2%. Isso serve de parâmetro aí para você planejar bem as suas metas aí dentro da sua empresa. É isso. E eu quero falar com você agora sobre investimento, viu? Porque muita gente pergunta se investir em imóveis é um bom negócio. Bom, vamos trazer alguns pontos aqui para reflexão. Um deles é que o imóvel dá uma segurança patrimonial, né? Ele é um bem físico, né? Tem um valor intrínseco, ele é considerado um investimento seguro e também ele garante aí um retorno no longo tempo. Ele também pode proteger da inflação. Você, dependendo do aluguel desse imóvel, ou mesmo que você more nele, ele pode ter uma valorização. E aí é óbvio que vai depender muito da forma que você compra esse imóvel, né? Comprou na planta, comprou no leilão, que pagou um preço de mercado justo. Então isso pode proteger, né, contra o desgaste que a inflação tem, a corrosão do poder de compra que a inflação traz. Ele pode gerar uma renda passiva, e aqui é sempre aquele desafio, né? O Pai Rico, Pai Pobre, lá quem lê o livro sabe que ele coloca lá que o pobre contrai dívida, fica correndo atrás de pagar a dívida. O rico cria ativos e faz o dinheiro gerar para ele. A renda passiva está nessa linha. Quem consegue guardar dinheiro, quem consegue ter um imóvel, está gerando uma renda periódica. Então isso pode ser um caminho também quando você pensa em imóvel. E o potencial de valorização, né? Dependendo da localização, das melhorias que tem ali. Também você foge dessa volatilidade do mercado. Claro que você tem que separar o investimento em imóvel daquele sonho de consumo, né? Eu conheço pessoas que para realizar um sonho, aí ele não tem preço, é o conforto que ele tem, principalmente depois da pandemia. Agora fique atento, tá? Porque se comprou imóveis, você tem baixa liquidez, se precisar fazer dinheiro ele vai demorar. Liquidez, numa linguagem bem simples, é você conseguir fazer com que um bem vire dinheiro, um ativo vire dinheiro com baixo sacrifício de valor. Se sacrificar muito valor, tem baixa liquidez. Imagina você tem que vender seu imóvel amanhã. Certamente você vai ter que dar um grande desconto para alguém se interessar por ele. Então, baixa liquidez.
Por isso que você não pode colocar todas as suas economias em cima de um imóvel. Custo elevado para manter, risco de você ficar sem inquilino e ter uma inadimplência, e se for um apartamento, gerar para você custos mensais. A rentabilidade não está acompanhando a rentabilidade do mercado financeiro, isso é um limitador. E você tem que tomar cuidado, como eu falei, de não concentrar todas as suas riquezas ali, porque você precisa de uma certa liquidez. E claro que dependendo aí do tamanho e do tempo dessa casa, ela vai ficando defasada, ela pode ter uma desvalorização no futuro. Isso tudo ponderado, claro que você pode, dentro de uma diversificação, pensar em investimento em imóveis. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto e vou trazer para vocês informações importantes do mundo econômico para você ter, inclusive dando dicas de você se preparar para a viagem do fim do ano. Fique por aí, a gente volta já. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Primo Corretora de Seguros e Gruta Arquitetos. WhatsApp 14 996755726. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu. Descomplicando a Economia, nosso encontro de todos os sábados, das 7 às 8h30 da manhã. Perdeu qualquer coisa aqui o conteúdo? Fique tranquilo. Vai lá no YouTube, Reinaldo Caféu Economista, você pode não só ver esse nosso programa de hoje, como todos os outros programas, os recortes que tem ali, e ao longo da manutenção do nosso canal, do meu canal no YouTube, eu tenho lá vídeos sobre finanças pessoais, como organizar o seu orçamento, tem lá recortes de entrevista. Vale a pena dar uma navegada e, claro, faça a sua assinatura. E estamos também no canal do YouTube da 96 FM Bauru e no Facebook de Reinaldo Caféu Economista. Bom, agora eu quero falar com você do Serve Todos Supermercados. Ele se tornou meu vizinho de confiança. Eu sei que sempre posso contar com eles para o que eu precisar, seja para um item básico do dia a dia ou algo mais específico. O atendimento é sempre cordial, o ambiente é agradável e o mais importante, o Serve Todo tem tudo o que eu preciso. Eles têm loja em Pirajuí, em Reginópolis, em Garça, em Presidente Alves, em Iacanga e também uma nova loja agora em Bauru, ali na Avenida Afonso José Elo, 2341, na Vila Aviação, perto dos Világios, em frente ao Espaço Verde. E um detalhe legal, você pode receber as ofertas do Serve Todos no seu WhatsApp. Anota o telefone aí e salve já ali nos seus favoritos. O código de área é 14 981 46 8031. 981 46 8031. Serve Todos Supermercados. E aí, você costuma viajar no fim do ano, no início do ano? Pois bem, nós estamos no mês de setembro e é o mês ideal para você começar a fazer o planejamento da sua viagem de fim de ano. E aí, óbvio que você tem que tomar alguns cuidados. Eu vou passar para vocês aqui algumas dicas que podem ajudar muito a você não ter dor de cabeça financeira quando você voltar dessas viagens. Bom, o primeiro passo é você definir um orçamento máximo para essa viagem. Vamos dizer o seguinte, eu vou gastar R$5.000 nessa viagem toda. Esse é o meu limite máximo. Então, o que você vai fazer? Você vai pesquisar o transporte, a hospedagem, a alimentação, os passeios, os presentinhos que você vai trazer para os familiares. Se for usar o cartão de crédito, saiba que ele vai acumular com despesas que você já tem. A pergunta é, você vai dar conta de pagar a fatura integral? Se não der, é melhor tentar juntar o dinheiro ou então usar alguma reserva para fazer essa aquisição. Pesquise e reserve agora. Isso quer dizer o seguinte,
Se você for usar uma passagem aérea, elas costumam ser mais baratas quanto antes você fizer, porque a companhia ela vai soltando os bilhetes e vai testando o mercado. No início, pouca gente vai comprar porque está muito distante, ela vende mais barato. À medida que vai se aproximando do voo, vai enchendo o avião, ela vai aumentando o valor da passagem. Também cote a hospedagem, né? Hotéis, pousadas, aluguel de temporada. Tudo isso tem preço para todos os bolsos. Seja flexível. O meu sonho em dezembro é ir para a praia e no Nordeste. Ok, a hora que você cotou, ultrapassou aquele limite que você fixou, baixa a bola. Pensa no litoral do estado de São Paulo. Não deu litoral. Então eu vou no Hotel Fazenda. Ou seja, seja flexível ao ponto de você poder comparar os destinos e naquele que está uma relação custo-benefício muito maior. Lembrando que dezembro, principalmente dezembro, perto do Natal, perto do Réveillon, os preços explodem. Eu já cheguei a ver hotéis em que em novembro era um valor, no Réveillon ele era 3 vezes mais caro, porque tem uma alta demanda, muitas famílias querem passar o Réveillon com família e aqueles que têm um poder aquisitivo maior acabam se sujeitando a essa alta de preço e acaba inviabilizando para aqueles que têm menos recursos. Se for necessário, faça um destino usando ônibus ou carro. E cuidados fora do circuito gastronômico tradicional, né? Porque você tem que, se você vai para aqueles circuitos tradicionais gastronômicos, normalmente tem muita concentração. Então sempre um programa alternativo pode ser mais econômico. Crie uma poupança para a viagem, né? Dá para você agora, se você não começar a pagar, nesses meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, guardar um dinheiro. Por exemplo, R$800 por mês, R$500 por mês, isso vai te dar um poder de compra muito grande lá na frente. Corte também custos extras, né? Se você levar lanche durante a viagem, você evita aquele custo do posto de combustível. Quem for para o aeroporto sabe que é custo extremamente alto, porque é muito caro você manter um quiosque no aeroporto, eles acabam carregando um pouco no valor. Então, se você puder levar a sua alimentação, a sua própria água, você vai economizar. Pesquise restaurantes locais em vez de comer num local voltado aos turistas. E, dentro do possível, quando você estiver no destino, use bicicleta, o transporte público. Tem vários locais que têm uma facilidade para você se locomover. Se tiver milhas e pontos, use. Esses programas de fidelidade nascem exatamente para isso, né? E muitas famílias conseguem até pagar boa parte do custo das passagens aéreas fazendo essa transferência das milhas, né? Faça também um roteiro chamado realista, né? Planeje os seus passeios antecipadamente para não gastar com atividades improvisadas e caras. E também fique nas opções gratuitas, né? E a praia não custa nada, em parque, museus públicos, feiras culturais, isso tudo te dá lazer sem que você despende. Um resumo, quanto mais cedo você começar, mais a chance de você economizar e evitar surpresas ali na frente. Vamos pensar assim, num roteiro prático. Agora, em setembro, planeje e faça a reserva. Então, defina o destino, estabeleça o orçamento, comece a reservar 25% do valor que você orçou. Em outubro, você começa a fazer a consolidação e ajustes, né? Revise o orçamento com base nos custos fixados, faça a segunda reserva, 25% também, nós estamos falando de 4 meses, e comece já a pesquisar a questão da alimentação e de passeios. Em novembro, você já vê mais detalhes e faz uma economia extra. 25% para guardar, e aí você planeja os seus passeios com antecedência, troca os pontos de milhas com as passagens e liste os possíveis cortes no orçamento do mês, como reduzir, por exemplo, a ida em restaurantes, aquela coisa do supérfluo. Isso vai dando uma gordurinha para você. Quando chegou em dezembro, você faz o último aporte dos 25%, cria um fundo de emergência para a viagem, organize os documentos e reservas e planeje os primeiros gastos para você virar o ano aí sem dor de cabeça.
Fazendo isso, você pode ter um grande sonho de consumo realizado e não voltar endividado. Eu, nas minhas palestras aí de finanças pessoais, eu falo assim, o brasileiro é aquele que é uma semana da praia e 12 meses para ficar pagando o que ele fez na praia. Ou seja, você nunca tem tranquilidade. Tem que inverter essa equação. É ter o dinheiro antes de você gastar. Não viajar para depois pagar. É sempre com antecedência. Isso vai dar muita tranquilidade para você. Fazendo isso, você pode aproveitar. Agora, se você não tem filho em idade escolar, se puder fugir de quando todo mundo viaja, é o melhor negócio. Eu conheço casais, por exemplo, que já estão ali na melhor idade, eles viajam quando não tem alta temporada. Além de ficar mais gostoso, menos volume de pessoas, claro que às vezes algumas opções não estão disponíveis porque não é alta temporada, mas a economia não acerta, tanto na passagem aérea como na hospedagem e nos passeios. Leve isso em consideração dentro daquilo que for possível. Agora, se é inevitável, você só consegue viajar em dezembro e janeiro, vai ter que arcar com esse custo, mas fazendo um bom planejamento, você pode chegar lá e economizar. Bom, eu quero falar agora com vocês de metas macroeconômicas, né? Se você acompanhar o dia a dia da noticiário econômico, você vai ver que qualquer governo tenta cumprir 4 metas. Uma delas é criar condições de o país crescer economicamente. A segunda delas é garantir que a inflação fique controlada. A outra é gerar empregos e, não menos importante, é criar mecanismo de ter justiça social, distribuir melhor a renda. O que um administrador tem que fazer? Ele tem que ter um modelo econômico que permita criar um ambiente favorável de negócios e esse ambiente seja capaz de fazer o país crescer, mas de maneira sustentável, que não seja um crescimento só pontual, né? O Roberto Campos pensou essa frase que eu sempre uso, que é o voo da galinha no Brasil. O que é isso? Um ano a gente cresce 3%, no outro 2%, depois cresce 1%, aí cresce 4%. Dá aquela impressão da galinha que tenta voar, mas não consegue sair do chão. Diferentemente da China, que é uma grande águia, né, que fica circulando. Então, como nós temos esse descompasso, a gente sempre diz, olha, qualquer governo tem que ter mecanismo para sustentar o crescimento. A economia tem que crescer, mas sem gerar desequilíbrio entre oferta e procura, ou seja, controlando a inflação. A economia tem que crescer, controlar a inflação e gerar emprego. A economia tem que crescer, controlar a inflação, gerar emprego e ter justiça social, ou seja, ter uma renda que quem ganha mais não seja muito distante de quem ganha menos. E aí, com geração de oportunidades, de empreendedorismo, você chega lá. Cumprindo isso, qualquer governo vai ser muito bem avaliado porque vai ter, entre outras coisas, melhoria na qualidade de vida das pessoas. É como você estiver gerando riqueza, mas não favorecendo os ricos para ficarem mais ricos, sendo justo para que todos possam participar dessa geração de riqueza. É assim que a economia funciona, tem os instrumentos para isso, que são a política monetária, a política fiscal, política de rendas e política cambial, que ajudam a cumprir essas metas. Quem consegue praticar esse universo dos fundamentos econômicos é um governo de sucesso e que tem, entre outras questões, essa melhoria na qualidade de vida das pessoas. É isso. Vamos fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência eu venho com a entrevista do dia. Eu vou receber Carlos Moreira. O Carlos Moreira, ele é especialista e consultor em governança, é um consultor empresarial. Nós vamos ter aí dicas de como é que você monta a sua gestão, o papel de um conselheiro, a estrutura de capital. É uma entrevista imperdível e inspiradora. É logo depois do intervalo. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Primo Corretora de Seguros e Gruta Arquitetos. WhatsApp 14 996755726. Estamos de volta com Economia 360, com Reinaldo Caféu.
Descomplicando a Economia, nosso encontro de todos os sábados para falarmos de economia, trazer para vocês notícias do agro e sempre uma entrevista inspiradora. E falando na entrevista, já aqui no estúdio comigo, o especialista em governança, também consultor empresarial, Carlos Moreira. Moreira, obrigado por atender o nosso convite e estar aqui conosco. É um prazer estar aqui e é um prazer falar com a sua audiência, Café. Moreira, fala um pouquinho dessa sua trajetória aí, exatamente para a gente mostrar para o nosso ouvinte, né, que nós vamos falar um pouco de governança, de pequenas e médias empresas, mas você tem toda uma história aí em que você se especializou nessa área, né? Eu, por volta de 2010, 2009, eu entendi perfeitamente que a ausência de governança é o motivo da mortalidade das empresas no Brasil. E aí eu comecei uma trajetória de estudo, né? Tem que buscar o conhecimento, e fui buscar os conhecimentos necessários, e desde 2015 que a gente vem com o propósito firme de levar a governança para as empresas familiares brasileiras no intuito de torná-las perene, ou seja, o que mata a empresa é a ausência de governança. Essa é a verdade. Agora, Moreira, nós temos uma característica no Brasil de muitos empresários que vão se fazendo. E eu, quando visito também na consultoria, você também vai junto e a gente conversa, é óbvio que você olha para aquele empresário e fala, puxa, ele não pode ter errado, né? Você chega lá, aquela empresa está faturando 10 milhões por ano, 15 milhões por ano, 30 milhões, já cheguei em casa, você chega lá, 300 milhões de reais por ano. Você não pode chegar para um empresário desse e falar, você fez a coisa errada, né? Quer dizer, o sucesso trouxe ele até aqui. Mas quando a gente conversa com eles e pergunta o que vai ser nos próximos anos, dá a impressão que aquele mesmo gás que o trouxe até aqui não é o gás que vai para frente. Existe aí um momento da maturidade da empresa em que ela não para refletir para esse futuro? Essa é uma das grandes perguntas que eu faço. Eu chego para o empresário e pergunto o que você pensa ou como você enxerga a sua empresa daqui a 30 anos, 40 anos. E a verdade é a seguinte, ninguém pensa nisso. É tanta correria, é tanto problema, é tanto desafio que a gente chega a acreditar que o empresário pensa que não vai morrer um dia, né? Então não tem que preparar a sucessão, não tem que preparar a empresa para que ela seja perene. E uma empresa sem uma sucessão estruturada e preparada, ou que a governança trabalha fortemente isso, é uma empresa que quando vai para a segunda geração já começa a ter as dores. E aí a perenidade cai ralo abaixo, porque se a segunda geração não estiver preparada, as coisas não vão bem, e é aquele ditado, a primeira cria, a segunda cuida, a terceira detona, né? Então é assim que funciona. E meu trabalho, meu propósito é justamente não deixar isso acontecer. E é muita psicologia, porque é o que você falou, você não pode chegar lá para o empresário e falar, você fez tudo errado, não é assim que funciona. Seria desprestígio, né? E você convencer ele que dá para fazer as coisas de uma forma melhor, com mais resultado, com mais eficácia e preparar a empresa para o futuro. Quando a gente fala da sucessão, né, eu sempre levo para dois mundos, né? De um lado, a sucessão familiar, mas você tem também uma sucessão dos seus próprios funcionários, né? É muito comum chegar e perguntar, você tem um gerente aqui, quem é o substituto dele? Não tinha pensado nisso, né? Como é que você trabalha essa questão? E incluindo na minha pergunta, como é que é essa introdução de um familiar dentro da organização, né? Porque muitos não têm a humildade de começar por baixo. Eu conheço alguns que preferem circular em vários locais da empresa, entender o conceito, mas eu também conheço muitos que já chegam de diretor, né? Já ocupando a vaga ali próximo da presidência. Como é que você administra essas coisas? Primeiro, a sucessão nas várias camadas da empresa. E a outra, quando um familiar que nem sempre tem experiência tem que ser introduzido no contexto. Com relação à sucessão nos cargos chaves da empresa, né? A empresa deveria ter um processo de RH estratégico que já preparasse esse tipo de situação. A gente sabe, a única certeza que a gente tem é que ninguém é eterno, portanto, todo mundo deveria estar preparado para o plano B. Tem uma empresa que eu atuo, que lá a gente já está fazendo, uma empresa pequena, né, a nível de faturamento, mas a gente já está fazendo e preparando os sucessores. Inclusive, já estou preparando a minha sucessão.
porque lá também não estarei o tempo todo, né? Então, esse é um fato. O RH estratégico cuida disso. E esse aspecto do familiar chegando, né? Ou seja, eu sou filho do dono, frases... Você não sabe com quem você está falando. Você não sabe, enfim, aquela velha carteirada empresarial, né? O que resolve isso é um dos documentos da governança corporativa que chama-se protocolo familiar. É ali que você coloca as regras de como a família deve atuar dentro da companhia. E quando você tem várias famílias, por exemplo, você pega um caso de uma mãe e 5 filhos que já estão adultos, casados, com netos. Se você não tiver um protocolo familiar para organizar todas essas 5 famílias, cara, vira uma briga de ego e uma briga de foice que não tem tamanho. Então, o protocolo familiar é um documento que a gente elabora, é um documento administrativo, que a gente elabora e que leva tempo, porque você tem que conversar com cada familiar, entender as necessidades, fazer entrevista, mas quando esse documento sai, ele é a base para o acordo de cotistas, que aí seria o documento jurídico que estabelece regras de saída, de entrada, de venda, de sucessão e assim por diante, né? Sabe que eu tive um caso de uma empresa em que o dono faleceu, ele foi casado com 3 mulheres. Largou da primeira, largou da segunda e ficou viúvo da terceira. Ele teve 5 filhos. 2 do primeiro casamento, 2 do segundo e 1 do terceiro casamento. Rapaz, e para organizar isso é quando o senhor faleceu. E aí o que eu vi também, Moreira, é que muitos, primeiro, não têm um preparo da estrutura de capital, por exemplo. Eu tenho entrevistado aqui o primo da corretora de seguros, fala, poxa, faz um seguro, né, que garanta que se houver uma falta, você não precisa conviver. Não que você não queira conviver com a mulher do sujeito ou com o marido da sócia, mas às vezes é uma pessoa que não está preparada e está tendo um assento com você, às vezes com metade das suas cotas, metade das cotas estão com ela. Então, o seguro daria essa garantia. E nesse caso lá, nós tivemos um fato, também queria ter o seu testemunho, de orientar os jovens em relação ao contrato de namoro, essa coisa de... Você... conversando com os empregados, tinha um jovem lá de 18 anos, falou, você namora? Namoro. Ela frequenta a tua casa? Não, a gente praticamente mora junto. Vocês postam no Facebook coisas juntos? Vocês fazemos. Você tem um contrato de namoro? Eu falei, contrato de namoro? Isso existe? Quer dizer, são regras normalmente básicas, principalmente quando o patrimônio vai crescendo, né, Moreira? E é um olhar que você tem que ter, porque não que o familiar é indesejado, que o agregado é indesejado, mas se você não tiver essas regras que você acabou de falar, aí não tem essa perenidade que você acaba de mencionar. E a empresa sofre, viu, cara? Sofre bastante porque essas coisas acabam influenciando. E é onde bate? Bate no caixa, né? Porque o caixa começa a sangrar para um lado para o outro. O que acontece quando, nesse caso que você citou, é normal... os sucessores chegarem com um interesse exclusivo de quero dividendos, né? E nem sempre a empresa está preparada para distribuir dividendos. De repente a empresa estava num ritmo de crescimento, investimento, expansão, e ela estava reservando todo o seu capital e compondo isso com o capital de terceiros para poder expandir. O sócio morre e os interesses da viúva e dos filhos, enfim, de quem vai suceder, são outros. Cara, se não tem um seguro para cobrir isso, para colocar dinheiro em cima da mesa e comprar a parte de quem quer ver dinheiro, chega a paralisar a pessoa. Você mencionou aí dividendos, né? É legal a gente reprisar aí aquele princípio da entidade, né? Pessoa física, pessoa jurídica, pessoa jurídica. Perfeito. Quem trabalha na empresa é prolabore e quem é acionista e não trabalha é dividendos. Dividendos, perfeito. Explora esses conceitos. O próprio nome já diz, né? Prolabore, pelo trabalho. É aquele sócio que atua na empresa e dedica o seu tempo na atividade empresarial. Ele fixa como esse valor? Normalmente é de comum acordo entre os sócios, mas se olha para o mercado. Você vai compor uma diretoria, quanto é que ganha um diretor de mercado? Ganha X. Provavelmente esse prolabore vai ser perto de X com um plus separado por dividendos, provavelmente, né? Para não ter uma carga tributária tão grande. Mas eu sempre recomendo que o sócio atuante no negócio retire o prolabore de tal tamanho de que ele consiga viver com aquilo, né? Pagar suas contas, pagar a escola das crianças, viver com aquilo.
E o dividendo, você que é economista sabe bem o que eu vou falar, dividendos é poupança, não é consumo. Então, quem guarda tem, quem não guarda vai ficar vendo navios. Tem que investir. Tem que investir, porque amanhã depois você pode precisar comprar uma parte do seu sócio e você vai ter um capital ali para você poder dar uma boa entrada e depois com a própria empresa você pagar o restante. Agora, PJ é PJ, PF é PF. Permita eu contar um caso rapidamente? Fique à vontade. Certa vez eu estava numa reunião de conselho e a matriarca muito brava com a situação, ela falou assim, mas eu sou a dona da empresa. Eu falei, a senhora me permita, com todo respeito à sua idade, dizer que a senhora não é a dona da empresa, a senhora é a proprietária e sócia, ou seja, só tem mais 4 sócios da empresa. Então não dá para dizer, aquela mania de colocar o contrato social em cima da mesa e dizer quem manda, né? Não funciona na governança, isso destrói a governança, acaba com qualquer governança corporativa numa empresa, porque um dos pilares da governança é a equidade. Quando você não trata os seus pares com equidade, ou seja, com igualdade, você não tem conselho, né? Você tem ditador. E aí as coisas não andam bem dentro da empresa. Você sabe que eu lembrei de um caso, eu até fiz um trabalho com o Adriano Fábio, meu primo, nós dois, com consultoria, uma rede importante que acabou até fechando. E essa história do Prolabore, né? Primeira entrevista, ele nos procurou dizendo o seguinte, ó, meu dinheiro acaba antes do fim do mês, eu não sei o que está acontecendo. Eu compro bem, vendo com prazo, não sei o que tal. A primeira coisa que a gente olhou, que o ciclo operacional dele não levava em conta o tempo de estocagem. Então já errava ali, ele olhava tempo do fornecedor com o tempo de cliente, ele entendia que tinha que sobrar. Na verdade, ele tinha um estoque de quase 90 dias que já comia boa parte. Então você tinha um ciclo financeiro alto. E quando ele perguntamos do Prolabore, né? Eram 2, 3 sócios. Aí eu tiro, vamos chutar, o preço de hoje aí, R$15 mil por mês. Puxa vida, razoável, né? Fatura tanta dentro, são 3 sócios, 45 conto. Legal, vamos investigar, né? Então fomos lá para essa parte do estoque e tudo mais, né? Aí fomos ver o negócio, aí chegamos lá na tesouraria, o que é isso aqui? Isso aqui é o balé da filha dele, nós pagamos, mas não sai do Prolabore, não, ele recebe os 15, mas a gente paga isso. E o que é isso aqui? Não, o pai dele passa aqui toda semana e tira R$5 mil para ele, para as despesas dele, então ele também, mas isso não é o Prolabore dele, o pai não é não. Bom, a hora que nós somamos, Moreira, chegou em 50. E para falar para o empresário, chegou no momento em que nós estamos apresentando o diagnóstico, a gente falou, e eu quero conversar sobre o Prolabore. Ele falou, vocês podem pular essa parte? Eu olhei para o Adriano e falei, Adriano, nosso trabalho encerra aqui, porque nós íamos sacrificar a empresa inteira, nós íamos discutir funções, nós íamos pensar em enxugar, mas o problema estava localizado nos sócios, nos acionistas, né? E é muito comum isso, né? O sujeito usar o cartão corporativo para as coisas pessoais, colocar o balé da filha, a escola da filha, e depois falar que tem um Prolabore pequeno, quando ele, na verdade, não soma tudo isso. Me engana que eu gosto, né? Eu chamo isso de Excelpatia, né? O cara cria aquela planilha Excel, ele muda os dados e para que o resultado seja o que ele gostaria de ver, mas na verdade no caixa não acontece esse resultado. Nós estamos conversando com o Carlos Moreira, ele que é especialista em governança, consultor empresarial. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, na sequência a gente continua tendo esse papo gostoso para ser uma inspiração para você e um alerta, né, na gestão dos seus negócios. A gente volta já. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone Whats 14 3208 0003. Primo Corretora de Seguros e Gruta Arquitetos. WhatsApp 14 996755726. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu. É o nosso encontro de todos os sábados, das 7 às 8h30 da manhã. Bom, se você quer reprisar, né, rever, olhar esse nosso conteúdo, você sabe, né? Acabando que nosso programa já está lá no YouTube, você pode entrar, Reinaldo Caféu, economista no YouTube,
aproveite e faça a sua inscrição. Então, todo esse material, a entrevista com o Moreira e todas as outras entrevistas, e a nossa equipe também de retaguarda, fazendo os recortes do nosso programa, você pode acompanhar também no TikTok, no LinkedIn, no Instagram e também no Facebook. Você vai ter esse material recortado para também ajudar você naqueles pontos chaves, né? Tanto da entrevista como do conteúdo que a gente traz todos os sábados para você. Quero lembrar também que hoje, excepcionalmente, nós estamos gravando, né? Tirei alguns dias aí de folga. No dia 20, agora, semana que vem, estarei de volta aqui ao vivo para interação também com a nossa audiência. E aqui comigo o Carlos Moreira, ele que é especialista em governança de empresas familiares, também conselheiro profissional e consultor empresarial. Quero falar um pouquinho dessa função de conselheiro. Vem tendo um grande crescimento na oferta de cursos para conselheiros profissionais, né? Existem para grandes empresas até uma normativa de você ter um reconhecimento, mas as médias empresas não levam muito isso em consideração, buscam pessoas sêniores, pessoas que operam no mercado. Como é que está esse mercado de conselheiro e, ao mesmo tempo, né, como é que é a função do conselheiro dentro de uma organização? O mercado de conselheiro, Café, ele tá muito complicado, porque como as pequenas e médias empresas elas não exigem a certificação, tem muito ex-executivo fazendo trabalho de conselho. Só que executivo é executivo, não é conselheiro. E aí, se tirar o chapéu de executivo e colocar o chapéu de conselheiro, exige estudo, treinamento, certificação, existem algumas competências aí que precisam ser requisitadas. Então, a gente está enfrentando isso, mas eu costumo me engajar em conselhos da seguinte forma: eu entro na empresa, a gente implanta todo o sistema de governança, cria o conselho, põe o conselho para rodar com os sócios ou mais algum conselheiro independente, e ele fica 2, 3 anos ou até mais um pouquinho, para que a empresa consiga ter o hábito de decidir em colegiado. Essa é a grande sacada. Porque o empresário fica na salinha dele lá tomando decisões certas ou erradas e não divide isso com ninguém. Quando você está em conselho, você está em colegiado, ali você consegue ter a oportunidade de ter um bom conselheiro independente ao seu lado que faz o quê? Faz boas perguntas. As boas perguntas fazem com que esse empresário ele pare um pouquinho e pense um pouquinho e pare de rasgar dinheiro. Eu sempre uso uma frase nos conselhos que é o seguinte: faturamento é vaidade, lucro é sanidade, EBITDA é neurose empresarial e caixa é rei. Ponto final. Então, todas as decisões elas têm que passar pela visão do caixa. O que isso impacta no caixa positiva ou negativamente? O empresário normalmente não tem essa visão, mas o conselheiro bem treinado tem sim. Ô Moreira, pensando em alavancagem, né? Quando eu dou minhas aulas de finanças, é difícil convencer o aluno de que pegar dinheiro de terceiro não é um pecado, né? A gente sempre tenta mostrar aquela relação, né? O custo do capital tem que ser inferior ao retorno operacional, né? E eu, quando falo isso, falo, olha, o capital de terceiros é menos exigente do que o capital próprio, né? Mas como assim, professor? Eu falo, bom, o capital próprio você tem uma referência já do mercado do custo de oportunidade. Uma Selic hoje em 15% ao ano, quem é que vai empreender para ganhar 8% ao ano? Ele vai querer muito mais que isso. Mas se eu for no BNDES, eu pego um dinheiro a 15% ao ano, ou seja, ou até ao menos, dependendo do subsídio. Essa estrutura de capital também, e certamente nos conselhos você deve lidar com isso, ele é fundamental para dar essa tranquilidade e o empresário também entender que buscar esse recurso dentro de um critério, né, que a gente chama lá de um custo médio ponderado de capital, ele pode ser uma alavanca para você ganhar escala na sua organização. Sim, sem dúvida. Você compor o capital próprio de terceiros é muito importante. Mas o negócio tem que gerar caixa para pagar tudo isso aí, né? Ou seja, aquilo que você falou. Se eu vou deixar de ganhar 15% ao ano, eu vou aplicar numa nova fábrica, por exemplo, eu tenho que pelo menos ter a perspectiva num bom business plan de que isso vai me rentabilizar ou render mais do que 15%. Vou te contar uma outra história que aconteceu recentemente. Numa das empresas que eu sou conselheiro, e eu sou membro também do Comitê de Finanças e Investimento, o CEO estava querendo captar no mercado R$1 milhão. E eu falei, cara, não precisa captar R$1 milhão. O teu fluxo de caixa futuro indica uma defasagem de 150, 160. Por que você quer
captar R$1 milhão. Não, para ficar numa região confortável. Falei, amigo, o dinheiro está caro, não dá para ficar numa região confortável. Aí eu virei para a holding, que essa empresa ela é dirigida por uma holding, e falei assim, vocês têm R$1 milhão em D+1, ou seja, numa aplicação com liquidez diária? Temos. Falei, vocês podem emprestar para a empresa por um período? Podemos. Falei assim, aí viraram para mim, Carlos, qual é a taxa de juros que eu acho que eu devo cobrar dessa empresa nesse mútuo, que é empréstimo entre empresas, né? Falei, no mínimo 2% ao mês. Nossa, o senhor deu um pulo. Como eu vou pagar 2% ao mês para a holding se eu estou captando aqui no Banco X a 1,68 mais variação do CDI? Falei, cara, 1,68 mais variação do CDI, vamos lá. Então, já não é 1,68. Segundo, o capital da holding é mais caro que do banco, então você tem que remunerar melhor o acionista. Na segunda reunião de conselho, veio esse assunto em pauta. A recomendação do comitê era de não fazer a captação no banco. Eu virei e dei a seguinte ideia. Falei, ao invés de vocês emprestarem para a empresa, façam um aporte de R$400 mil, ou seja, aumentem o capital social em R$400 mil, porque o ano que vem a gente termina de pagar algumas parcelas, a gente consegue aumentar a distribuição de dividendos para a holding, isso compensa o rendimento que você vai deixar de ter agora. Pum! Unanimidade no conselho, aprovado o aporte de capital. É o que eu te falo, o conselheiro, ainda mais um conselheiro como eu, que tem visão comercial e visão financeira, ele tem que enxergar esses 360 graus aí muito bem visto, porque é a saúde da empresa. Essa empresa especial ela tem um problema grave de sazonalidade, então ela precisa de um caixa muito forte para vencer o período de sazonalidade. Resolvemos o problema lá da defasagem do fluxo de caixa de 150 a 180 mil com R$400 mil de aporte. Exatamente. Assim. E você gerou, inclusive, um fortalecimento do patrimônio líquido, né? Sim. A estrutura de capital ficou mais robusta. Mais robusta. Então isso ajuda também a enxergar, né, o futuro dessa empresa. Você falou agora da sua outra área também, que é a área comercial. Está correta a minha frase? O país está à venda, não tem quem venda? Tá. Pior que está correto. Pior que está correto. É isso aí. O país está à venda, não tem quem venda, porque o Brasil ele se torna um país ao mesmo tempo de oportunidade e ao mesmo tempo de uma oportunidade muito cara, né? Então precisamos, bom, enfim, o programa é de economia, não de política, não vamos tratar disso. A questão toda é que a gente não tem encontrado bons profissionais na área comercial, né? Aqueles que se fixam, que têm um método, né? Eu até brinco com colegas corretores de imóveis, né? O Daniel Andrade, que é lá do Cresce, um grande amigo, fala, Daniel, puxa vida, um corretor te procura, você dá todo o carinho e depois ele some de você, né? Você vai a um vendedor de um automóvel, você vai lá, depois o cara não dá resposta. Aí você vai numa determinada loja, a pessoa está no WhatsApp, nem olha na sua fisionomia, né? Então só falta de carinho. E parece que aquela história antiga de que eu não tenho nada para fazer, você vendedor, isso não tem mais espaço. Não. O vendas ele é um processo muito claro, que se o vendedor não estiver bem treinado para cumprir todo o processo, ou se ele pular alguma etapa do processo, dá nisso que você acabou de falar agora. O cliente acaba sentindo uma falta de atenção, uma falta de conhecimento, e rapidamente acho que você já conhece essa história do tio Joey, já ouviu falar do Uncle Joey, o maior vendedor de carros do mundo, está no Guinness Book. Esse cara ele era o maior vendedor de carros em 1982, que não tinha internet, não tinha e-mail, era tudo na fichinha. O pessoal entrava na concessionária, fazia fila para falar com o tio Joey e os outros vendedores parados. Por que será que o tio Joey foi um vendedor de sucesso? Porque ele tratava muito bem o cliente dele, simples assim. Portanto, encantava e vendia mais, e aí tem todo esse lado da psicologia, de tudo mais. Mandava cartão de Natal, mandava cartão de aniversário. Tinha o CRM, né? Tinha o CRM, época, mas é o CRM na fichinha, né? Não é como é hoje, né? Não é como é hoje. E como é que você tem visto esse mundo das redes sociais, da internet para negócios, né? Eu conversei semana passada aqui com o Paulo Milreu, ele trouxe uma série de comportamentos do consumidor, a integração de mídias, ele acredita que mesmo que as mídias tradicionais impactem menos, sempre vai ter ali alguém que vai ouvir a mensagem. Como é que você tem visto isso dentro das empresas, o uso adequado dessa questão das redes sociais para alavancagem de vendas?
tem que ter muita responsabilidade com a comunicação, porque a comunicação hoje ela é multifacetada, né? Antigamente você tinha a rádio, a TV, o jornal, a revista, e hoje você tem multicanais para você divulgar seu produto. E o seu consumidor ele pode estar em multicanais, e você nunca sabe como você vai capturar a atenção desse seu consumidor ou ganhar um espacinho na cabeça do consumidor, o famoso share of mind, né? Agora, o empresário tem que usar isso com muita prudência, porque se ele sair usando sem critério, ele vai gastar muito dinheiro e ter pouco retorno. Agora, o importante é medir o tal do CAC, custo de aquisição de cliente. Você tem que fazer... Uma coisa que não mudou, Café, é o teste. Faz um teste na mídia, vê se dá retorno. Faz um teste na outra mídia, vê se dá retorno. Não sai fazendo tudo ao mesmo tempo, porque você não sabe de onde vem. Porque senão você vai gastar muito dinheiro e ter pouco retorno. E calcule, por favor, o custo de aquisição do seu cliente, o CAC. O Moreira, para a gente finalizar, e a introdução da tecnologia e a inteligência artificial? Você participa de conselhos, você está vendo problemas de sucessão, você tem uma inserção no mundo das finanças. Primeiro, as empresas estão efetivamente usando a inteligência artificial? É um instrumento que se incorpora no dia a dia, é irreversível? Qual que é a tua visão do uso da IA, tanto nos processos produtivos como na questão das rotinas das empresas? O que nós estamos vendo atualmente, por onde eu passo, a IA é uma realidade irreversível e não tem volta. Se conversa muito em conselhos sobre inteligência artificial, mas tem pouca regulação com relação a isso. Vou te dar um exemplo. Você pega um ChatGPT, um Gemini ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial e vai fazer um teste, por exemplo, de viabilidade de negócio num plano de negócios que você acabou de gerar para a sua empresa. Meu amigo, você está colocando isso no mundo, à disposição do mundo. Então, esses critérios é que são perigosos e isso já está fazendo parte da matriz de risco dos comitês de auditoria que são responsáveis por avaliação, acompanhamento e monitoramento de risco, porque a IA mal utilizada é uma porta aberta para as informações sigilosas da sua empresa ficarem disponíveis no mundo inteiro. Então, a preocupação dos conselhos qualquer, como é que eu estabeleço critérios de utilização disso aí? E aí está dentro do compliance e da segurança da informação. Da segurança da informação, o LGPD tem esse problema também. Muito bem. Moreira, obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e certamente a nossa audiência aí teve esses insights importantes e isso pode ajudá-los, né, nessa gestão aí dos pequenos e médios negócios. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência, Café. Muito bem, ouvimos Carlos Moreira, ele que é especialista em governança, consultor empresarial, trazendo para vocês aí esse mundo, né, corporativo. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência eu trago notícias do agro brasileiro. A gente volta já. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone Whats 14 3208 0003. Primo Corretora de Seguros e Gruta Arquitetos. WhatsApp 14 996755726. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu. É o nosso encontro de todos os sábados. Você sabe, aqui nós descomplicamos a economia, falamos de finanças pessoais, uma entrevista para você pensar o seu negócio, o mundo das finanças, o mundo da economia. E, claro, trazendo também o impacto das notícias econômicas no seu dia a dia, o calendário econômico, o fechamento do mercado. E eu quero falar agora para vocês de uma empresa que é um grupo, na verdade, econômico, que tem feito a diferença na vida das pessoas, na trajetória de empresas e na criação de novos negócios. Eu estou falando do Grupo Euro 17.
O Grupo Euro 17 reúne empresas como a Euro 17 Crédito, que se tornou uma das maiores correspondentes bancárias do país, além da Euro Securitizadora, a Euro Seguros, a Euro 17 Promotora, a 17 Imóveis e a agência de publicidade 17Com. São empresas que estão conquistando clientes com uma visão inovadora e o compromisso com a excelência dos serviços. Com profissionais qualificados, com mais de 30 anos de experiência, o Grupo Euro 17 conquistou credibilidade para se tornar líder em diferentes mercados, fornecendo serviços da mais alta qualidade, valorizando a inovação, a responsabilidade financeira e o desenvolvimento econômico. Bom, agora que você conhece um pouco da Euro 17, faça a sua parte. Acesse aí euro17.com.br, euro17.com.br, esse 17 é numeral, ou então mantenha contato pelo 0800, 0800 888-0017. 0800 888-0017. Euro 17, nós fortalecemos a sua vida financeira. Vamos trazer notícias do agro, pois as projeções para o agronegócio brasileiro entre setembro e dezembro desse ano, portanto nós estamos falando desse mês até dezembro, são bastante promissoras, com destaque para a recuperação econômica, avanços tecnológicos e oportunidades do mercado internacional. Não obstante, no segundo trimestre, a agropecuária ter encolhido aqui no Brasil, nós trouxemos esse dado do PIB, o mercado projeta uma produção agrícola boa. A safra de grãos para esse ano pode atingir 322 milhões de toneladas, o que representaria uma alta de 8,2% em relação à safra anterior. E mais que isso, a produção de soja pode atingir 168 milhões de toneladas, uma alta de quase 13% também sobre a safra anterior. O milho tem uma primeira safra com crescimento de 9,3%, enquanto a segunda pode subir entre 0,1% e 2%. O arroz e o feijão pode ter uma alta de 29%. Portanto, nós temos aí projeções bastante otimistas da produção. Óbvio que quando você tem uma produção maior, os preços caem e nem sempre o rendimento do homem do campo tem um retorno. A CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, projeta um crescimento de 5% no PIB da agropecuária nesse ano, impulsionada pelos grãos, pelos insumos e as exportações. O setor se recupera após a retração do ano passado, causada aí por fatores climáticos e também pela queda nos preços. O agronegócio continua sendo responsável por cerca de 22% das exportações do Brasil. Acordos comerciais no Mercosul e na União Europeia devem também ampliar o acesso a mercados e reduzir tarifas. É uma alternativa àquilo que está acontecendo com o tarifaço americano. O Brasil também flertou agora com o México e com a Indonésia. Isso tem trazido também uma perspectiva positiva para as exportações. E a demanda internacional, notadamente na Ásia e na Europa, essa demanda favorece o crescimento das exportações, principalmente de grãos e carne. Agora, é um setor também que vem investindo em produtividade, viu? A adoção da inteligência artificial e agricultura de precisão estão em expansão no campo, com destaque para sensores inteligentes e aplicativos para diagnosticar doenças. O Brasil lidera o desenvolvimento da inteligência artificial aplicada ao agro, com o potencial de atingir 4 bilhões e 700 milhões de dólares até 2028. É importante também que o setor tenha sustentabilidade. A bioeconomia ganha força com o uso de insumos biológicos, biocombustíveis e também com práticas sustentáveis. Pequenos e médios produtores estão sendo beneficiados por tecnologias acessíveis e políticas públicas voltadas à sustentabilidade. Bom, tem desafios também, né? Porque a inflação e juros altos, uma Selic aí que pode chegar a virar o ano a 15%, podem dificultar o acesso ao crédito. Barreiras comerciais e tensões geopolíticas também podem afetar a competitividade. E a necessidade de fortalecer o seguro rural é urgente, inclusive há uma reclamação do Plano Safra, que não está chegando no seu destino, no volume e nas condições que
o setor deseja. De qualquer maneira, não obstante termos dado uma encolhida no segundo trimestre desse ano, a perspectiva da virada do ano, no ano fechado, é que a agropecuária possa se recuperar. E falando na agropecuária, no agronegócio, a inteligência artificial entrou para valer, transformando o agronegócio em diversas áreas, promovendo mais eficiência, sustentabilidade e, o que é melhor, ganho de produtividade. Vamos falar um pouquinho do que a IA está fazendo no campo e na pecuária. Bom, primeiro, monitorando lavouras. Drones com inteligência artificial analisam imagens aéreas para detectar pragas, doenças e deficiências nutricionais. Sensores inteligentes no solo e nas plantas coletam dados em tempo real para prever necessidades de irrigação e fertilização. Também na previsão de safras, os modelos de inteligência artificial usam dados climáticos, históricos de produção e imagens de satélite para prever o rendimento da cultura com alta precisão. Além disso, os tratores, colheitadeiras e pulverizadores estão equipados com inteligência artificial e operando de forma autônoma, sem motorista, otimizando rotas e reduzindo desperdícios. Além disso, aplicativos de inteligência artificial estão identificando doenças em plantas a partir de fotos tiradas por produtores, sugerindo tratamentos específicos. E, além disso, a inteligência artificial tem ajudado a prever demanda, ajustar estoques e planejar logística, reduzindo os custos e também as perdas. E claro que os algoritmos utilizados otimizam também o uso de insumos biológicos e ajudam na transição para práticas agrícolas mais sustentáveis. Além disso, a inteligência artificial tem monitorado o comportamento de animais na agropecuária, na pecuária especificamente, detectando sinais de doenças e otimizando a alimentação e a reprodução. Bom, temos algumas empresas que estão usando a inteligência artificial. Vamos destacar algumas delas. A Embrapa, que é a agricultura digital. Ela desenvolve aplicativos de IA para diagnóstico de pragas, deficiências nutricionais e análise de dados meteorológicos e do solo. Ela atua também com monitoramento de rebanhos via drones e automação da extração de leite. A empresa Jacto, aqui de Pompeia, é uma empresa de máquinas agrícolas que investe em veículos autônomos e sistemas de repetição de operações. Ela utiliza a inteligência artificial para tomada de decisão baseada em dados e está presente em mais de 85 países. A Embratel, claro, tem o campo conectado. Elas oferecem conectividade rural com inteligência artificial integrada para a gestão em tempo real da produção. Reduzem desperdícios e otimizam o uso de recursos como água, sementes e fertilizantes. A empresa Sonda, que é uma multinacional de tecnologia, ela investe no Agro 5.0, com soluções digitais baseadas na inteligência artificial para a gestão agrícola e automação. A Solinfitec, ela é especializada em robótica autônoma e sistemas de inteligência artificial para controle de operações agrícolas. Atua com plataformas de monitoramento em tempo real para máquinas e lavouras. Esses são alguns exemplos de empresas que estão tendo muito sucesso no mercado. Aqui na nossa região nós temos empresas de robótica que também estão investindo nisso. Nós temos empresas voltadas para equipamentos. Então, há um mundo novo sendo explorado e principalmente com a introdução da inteligência artificial, gerando aquilo que eu coloquei em destaque, produtividade. Produtividade, por sinal, é o grande desafio do Brasil, Todas as palestras de economia, tudo que a gente avalia da nossa economia, a gente fala, perdemos o boom demográfico, aquele melhor momento na melhor idade da população, e a produtividade do Brasil é muito baixa e precisamos equacionar. E o campo dá exemplo disso. Não é à toa que o agro brasileiro é invejado pelo mundo todo e nós temos uma pauta de exportação muito robusta, A China, com o principal destino dos nossos negócios de exportação do agro, é
sem dúvida alguma, uma comprovação de que nós estamos no caminho certo. Qual que é o grande problema do agro brasileiro? A gente tem pouco valor agregado. Não obstante toda essa tecnologia, a gente exporta muito a commodities, que são esses produtos in natura, com medidas internacionais, como uma saca de café, de soja, assim por diante. Nós precisaríamos agregar mais valor para você tirar vantagem, ou seja, em vez de ter um produto com preço definido pelo mercado, você ter um preço definido por você, produtor, com uma margem de lucro mais robusta, mais considerável. Esse é o grande desafio do Brasil. Mas do ponto de vista do uso da tecnologia, da precisão, da melhoria das plantas, do melhor aproveitamento de áreas, não há dúvida que nós estamos caminhando a passos largos, sendo, como eu disse, referência internacional. Bom, esse é um resumo aí do que esperar do agro até o fim do ano e, claro, também o uso da tecnologia nas atividades tanto pecuárias como da agricultura. Eu vou fazer um rápido intervalo comercial. Na sequência, eu trago para vocês a agenda econômica da próxima semana e mais detalhes do mercado financeiro. Fique por aí. Você está ouvindo Economia 360. Oferecimento Serve Todos Supermercados. Use o WhatsApp 14981468031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14-3208-0003. Primo Corretora de Seguros e Gruta Arquitetos. WhatsApp 996755726. Estamos de volta com o Economia 360, com Reinaldo Caféu. É o nosso encontro de todos os sábados para falarmos de economia, descomplicando o economês, trazendo para vocês dicas de finanças pessoais, como organizar as finanças da sua casa. Tem alguma dúvida? Manda aqui a sua mensagem. Nosso WhatsApp é 991 23 96 96, 991 23 96 96. Você também pode, durante a semana, encaminhar sua pergunta para o WhatsApp da minha empresa. A gente acompanha lá as perguntas, né? E traz para você também aqui um panorama, né, de como efetivamente você pode ter vantagem nesta questão. Então, use ali nas minhas redes sociais, é só entrar no meu site, reinaldocaféu.com.br, e você vai poder ali fazer o Fale Conosco. Lá também tem o WhatsApp, você manda e a gente aqui todos os sábados vai trazer para você e tirar suas dúvidas. Quero aproveitar hoje, o Marcos Café não está comigo, como nós colocamos, esse programa é um programa gravado, inédito, mas gravado, a gente volta ao vivo na próxima semana, por isso não temos a interação com a nossa audiência, mas o Marcos é presidente do Novo Termas, é apoiador aqui, é parceiro do nosso programa, e o Novo Termas agora, com já um pouco mais aí da chegada da primavera, preparado para receber você. Se você está com alguma pendência financeira, aberto para fazer a negociação. Além disso, tem o Day Use, né, em condições favorecidas. Você passa o dia lá, tem praça de alimentação, tem as piscinas aquecidas, atividades de lazer. É um dia diferente e diferenciado para você. Então considere colocar aí na sua opção de lazer o Novo Termas de Piratininga. Bom, eu quero falar com vocês dos juros, né? O juro, a taxa de juros na economia não é só o custo do dinheiro, né? Mas tem várias funções que a taxa de juros cumpre também. Eu vou trazer aqui algumas para você. Bom, primeiro, os juros, ela tem um papel de remuneração do capital. Quem empresta dinheiro, bancos, investidores, poupadores, ele recebe juros como retorno pelo risco e pela renúncia ao consumo presente. Então funciona assim: eu tenho um dinheiro disponível, R$5.000, eu apliquei no banco, o banco está me devendo esse dinheiro, então eu busco ali uma remuneração do capital. Quando eu fiz isso, eu renunciei, consumi ou usar esse dinheiro para outra alternativa. É justo por eu ficar sem essa possibilidade de usar o dinheiro, que eu recebo uma recompensa por isso. Portanto, os juros remunera o capital. É o que motiva, né, as pessoas a pouparem em vez de gastarem tudo.
O juro também é o custo do crédito. Para quem toma empréstimo, a taxa de juros é o preço do dinheiro. Por sinal, taxa aqui é sinônimo de preço. Afetam diretamente o acesso ao crédito para as famílias, né? Financiamentos, cartões, empréstimos e também as empresas, no seu capital de giro, nos seus empréstimos. Então você tem de um lado a remuneração do dinheiro e no outro o custo do capital. Agora surge o spread bancário. Um banco, ele capta dinheiro de quem tem dinheiro, do poupador, e empresta para quem precisa de dinheiro. A diferença de juros para remunerar o seu dinheiro com aquilo que ele toma para quem toma empréstimo chama-se spread. E aí você tem desse spread bruto que tirar os impostos, as taxas administrativas e vai dar a margem de lucro do intermediário financeiro. A taxa de juros também regula o consumo e o investimento. Juros altos desestimulam o consumo e investimentos, favorecendo guardar dinheiro. Quando eu falo de investimento produtivo, pensa bem, eu vou montar um negócio e a taxa de juros ao ano está 30%. Claro que eu vou querer um rendimento muito maior do que os 30%. Consequentemente, eu falo, não, eu não vou conseguir ter um negócio que me dê 40%, 50%. Eu deixo esse dinheiro no mercado financeiro. Então, quanto menor a taxa de juros da economia, menor o custo de oportunidade, mais estimula o setor produtivo. E claro que juro mais alto, como é o atual, vai estimular você guardar o dinheiro, né? Está ganhando hoje quase 10 pontos percentuais acima da inflação. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa. Bom, os juros baixos têm a função contrária, né? Juro baixo, o consumo. Aquele carro que eu não podia comprar, já que o juro caiu, a prestação ficou menor, eu vou comprar esse carro. E ele impulsiona, então, a atividade econômica. O Banco Central, ele usa ela como uma ferramenta de política monetária. Então veja que ela tem uma função de crédito, de empréstimo, do spread, de estimular, mas o Banco Central usa a taxa de juros, nesse caso a taxa básica de juros, a taxa Selic, para quê? Para dizer o seguinte, a inflação está alta, eu aumento a taxa de juros, o mercado todo aumenta a taxa de juros, consequentemente o consumidor ou ele poupa porque está ganhando bem, ou se ele não tem dinheiro, ele adia o consumo. Já quando a economia está tranquila, você tem que dar um estímulo para a economia crescer, você vem no sentido contrário. Você acaba baixando a taxa de juros e estimula o consumo. Também a taxa de juros, ela forma os preços e expectativas. Os juros influenciam o câmbio, a entrada e a saída de capital. Vamos pensar nisso. Se o diferencial de juros do Brasil em relação ao resto do mundo é maior, vamos pegar o caso dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros 4,25% a 4,5%. No Brasil, 15%. Olha, você tem um diferencial de praticamente aí um pouco mais de 8,5 pontos percentuais. Então eu tenho um capital, eu posso aplicar nos Estados Unidos ou no Brasil. Claro que tem riscos diferentes. Mas se olhar só a taxa de juros, esse diferencial é bom para o Brasil. Vamos imaginar que o Brasil tivesse uma taxa de juros de 5% ao ano. O Brasil tem mais risco dos Estados Unidos. Para 5% ao ano eu deixo meu dinheiro nos Estados Unidos. Então, a taxa de juros também pode atrair ou não o capital estrangeiro. E esse capital estrangeiro pode vir para a renda fixa, ganhando esses 15 que eu falei, mas também pode ir para o mercado de ações, pode ir para imóveis, pode ir para comprar empresas no Brasil. Nós temos aqui na região em torno de Bauru um investimento grande na Bracel, é um capital estrangeiro que veio para cá e com poder de compra muito grande. Também a taxa de juros pode ser um estimulador para eles virem ou não virem aqui para o Brasil. E serve também de referência para contratos de longo prazo que dão previsibilidade sobre o custo do dinheiro. E a taxa de juros é também um instrumento em que você pode redistribuir sua renda. Quem tem dinheiro aplicado ganha com juros, quem precisa de crédito paga juros e esse mecanismo acaba ou concentrando ou desconcentrando, dependendo do patamar desses juros. Essa é a grande jogada aí dos juros e ele tem uma função muito importante dentro da economia. E não menos importante que isso é o mercado do dólar, né? E o mercado cambial que nós chamamos, que é, na verdade, um ambiente onde se compram e se vendem moedas estrangeiras,
pode ser qualquer moeda estrangeira. A gente usa o dólar porque ele é o mais comum, é a moeda mais utilizada, mas tem o mercado do euro e de todas as outras moedas. Como funciona isso aqui no Brasil? Os bancos autorizados pelo Banco Central fazem a intermediação entre quem quer comprar e quem quer vender moedas. Então veio um estrangeiro para o Brasil, tem que vender moeda, um banco vai fazer isso. O sujeito chega lá no aeroporto, vende a sua moeda ou vai numa casa de câmbio. Ou então, uma empresa brasileira exporta mercadoria, recebe em dólar e tem que transformar em reais. Existem os bancos autorizados para isso. Tem empresas e pessoas físicas que demandam esses dólares, quer para fazer importação de produto ou para fazer viagens, assim por diante. E você tem os exportadores e investidores que são estrangeiros, que mandam os produtos para cá e depois levam os dólares em termos de dividendos. Então você tem um mercado de compra e venda, e no caso brasileiro, o dólar é flutuante, ou seja, não tem a definição do valor do dólar pela autoridade monetária. É lei de oferta e procura. Só que é uma flutuação suja que a gente fala. Por quê? Que se houver algum desarranjo no mercado cambial, o Banco Central intervém. De que maneira ele intervém? Vendendo ou comprando dólar. Vamos imaginar que o dólar está 5,50 e de repente vai para 6. O Banco Central pode intervir vendendo dólar, fazendo com que a cotação caia. Se cair a 4, a 3,5 e não interessar para as exportações, ele pode entrar comprando dólar. Mas, em tese, é a lei de oferta e procura. Então, o Banco Central é esse mediador. Existe uma taxa chamada de taxa PETAX, que é a taxa oficial de câmbio usado como referência para contratos e liquidações financeiras. No último dia do mês, o Banco Central fica monitorando a compra e venda de moeda. Ele começa às 10 da manhã, acaba às 4 horas da tarde, a cada 15 minutos ele vai monitorando. Ele elimina as 4 maiores e as 4 menores e tira uma média ponderada pelo volume. E essa PETAX é que vai ser a referência de fechamento da cotação para derivativos, para contratos que são colocados. Aí você tem o conceito de dólar comercial, que é para transações internacionais de compra e venda de produtos, e o dólar turismo, que é o viajante, aquele que usa essa moeda. O dólar turismo é mais caro porque ele tem o intermediário, né? Uma casa de câmbio compra o dólar comercial e revende para você a dólar turismo. Ele tem que ganhar alguma coisa, tem que pagar os impostos. Então o dólar turismo será sempre um pouco mais alto do que esse valor. E tem o dólar no mercado paralelo, que é o mercado ilegal, né? É compra e venda entre as pessoas, é proibido no país, mas a gente sabe que existe. Está conhecendo um pouco mais agora do mercado de dólar? E conheceu também taxa de juros. Bom, agora eu quero falar da programação econômica para a próxima semana, essa semana que começa agora no dia 15 de setembro. Bom, toda segunda-feira começa com o Boletim Focus. Ele traz aí os principais indicadores da economia. Dos Estados Unidos, nós vamos ter aqui informações ligadas aos preços de bens, também taxa de desemprego aqui no Brasil, um dado importantíssimo, né? A PNAD contínua será divulgada pelo governo brasileiro. Nós temos também outros importantes questões, eu pulei aqui, deixa eu pegar a terça-feira. Na terça-feira nós temos aqui vendas no varejo aqui no Brasil, vendas no varejo também nos Estados Unidos. Na quarta-feira nós temos índices de inflação na Europa. Aqui no Brasil nós temos dados ligados à formação do custo da energia elétrica. Também o IGP-10, um importante indicador que é a prévia da inflação dos aluguéis. Na quinta-feira nós temos pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, produção industrial na Europa. E vamos fechar sexta-feira com índices de preços nos Estados Unidos. Então, esses são os principais indicadores que podem impactar no seu bolso aí durante a semana, tornando o mercado mais ou menos volátil. É isso. Bom, eu quero agradecer a interação da nossa audiência e reforço o convite para você nos acompanhar no próximo sábado, das 7 às 8h30 da manhã. Lembrando que se você quiser rever nosso conteúdo, é só você acessar os canais da 96 FM Bauru e do Reinaldo Café, o Economista, no YouTube.
Os trabalhos técnicos são de Leandro Zacarin, a coordenação das redes sociais de Gustavo Cândido e na interação com a nossa audiência, Marcos Cafeu. O Economia 360 tem o patrocínio de Servitodo Supermercados, da Pascoaloto Serviços Financeiros e da Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira. O apoio vem da Ótica Diniz, da Primo Corretora de Seguros e da Lopes e Guedini, seu escritório Tax Group para Bauru. É parceiro do Economia 360, o Novo Termas de Piratininga. E eu encerro o nosso programa de hoje com uma frase do economista Milton Friedman. O Estado deve ser pequeno, eficiente e limitado às suas funções essenciais, deixando que o mercado e os indivíduos prosperem com liberdade e com responsabilidade. Nos encontramos na próxima segunda-feira no Cidade 360, no próximo sábado no Economia 360. Bom fim de semana, mude já, mude para melhor. Vem aí, o túnel do tempo. Tchau. Você ouviu Economia 360. Reinaldo Cafeu, descomplicando a economia. De volta no próximo sábado. Oferecimento Servitodo Supermercados. Use o WhatsApp 14 98146 8031 para receber as ofertas. Pascoaloto Serviços Financeiros. Grupo Euro 17. Nós fortalecemos a sua vida financeira. Apoio Ótica Diniz. Para você ser feliz. Lopes e Guedini. Seu escritório Tax Group para Bauru e toda a região. Fone WhatsApp 14 3208 0003. Primo Corretora de Seguros e Gruta Arquitetos. WhatsApp 14 996755726.